Olá, eu sou o professor César Munari, da FATEC Sorocaba, e eu estou aqui para apresentar uma experiência de projeto de extensão que a gente desenvolveu no ano de 2025. O projeto foi o desenvolvimento de um aplicativo educacional para Braille, né, para ensino de Braille para pessoas com dificuldade ou com deficiência visual. E esse aplicativo ele utilizava também algumas técnicas de gamificação para melhorar o engajamento e a experiência do usuário. Ele foi desenvolvido em parceria com a ASAC, que é uma associação tradicional em Sorocaba para atividades e para apoio aos deficientes visuais, e ele foi desenvolvida no contexto da disciplina de Projeto Integrador 2, né, do nosso curso de ADS do programa AMS. O Projeto Integrador 2 aqui, ele é parte das atividades de extensão curricularizada do nosso curso. E eu fui o orientador e trabalhamos com uma equipe de 4 alunos, né, do nosso segundo ano, então, pessoal que está se formando agora, né, que se formou agora no último ano. O aplicativo tem várias telas, com uma série de funcionalidades, ele roda no celular e ele tem a parte de gerenciamento do ambiente, ele tem a parte com as lições, ele tem trilhas, etc., controles sobre o desempenho do aluno, como é que ele está, se ele já foi bem, se ele foi mal, o que ele acertou, o que está faltando, né? E rankings, etc. Mas, apesar de ter as telas, né, o aluno, por ser deficiente visual, ele praticamente não enxerga, né? Então, o software trabalha articulado com uma funcionalidade de acessibilidade, que praticamente todo celular tem. Então, basicamente, ele escuta a tela, o que tem na tela, e ele reage, né, de acordo com o que ele vai ouvindo, né? E como ele já tem uma certa experiência com esse tipo de recurso, né, ele acaba interagindo super bem, né? Então, a parte gráfica que a gente vê aqui é mais para quem realmente não precisa do aplicativo. E nesse desenvolvimento a gente encontrou vários desafios, né? O curso está em implantação, né? Basicamente, porque é a segunda turma apenas que está se formando, né? E desafios, o primeiro, né, foi perceber que o aluno acha o projeto integrador muito complexo. Por quê? Porque é disciplina, então tem chamada, tem faltas, etc., mas também é projeto, que tem o timing dele, que tem que ter um entregável no final, que tem uma documentação técnica, mas também é extensão, que precisa de evidências, mas também é um pouco TCC, né, que merece uma monografia, uma certa documentação mais específica também. Tá? Então, para isso, a gente, eu fiz a hora que eu percebi essa confusão toda, né? O aluno não sabia do que ele ia ser cobrado, por que ele estava tendo que entregar tal coisa, né? Eu fiz uma apresentação, né? Organizei, fiz uma apresentação mais detalhada, mostrando tanto a proposta do curso, como funciona também o reconhecimento, né, do curso pelos órgãos, né, do Conselho Estadual e MEC, né? Ajudou bastante, eles passaram a entender melhor. Não tem muitos modelos de documento, de ata, nem de monografia a gente tinha, então, até para estar em implantação, criamos, né, um monte de modelos e de padrões que estava faltando, ainda faltam algumas coisas, né? Conforme o grupo, era difícil você saber quem era o interlocutor na parceiro, né? Os contatos foram feitos pelos grupos inicialmente no ano passado. Então, quando eu peguei os grupos, já estava assim, né? E tinha uma certa dificuldade, principalmente com alguns grupos, saber quem é a pessoa do lado parceiro, né? Então, eu fiz um esforço, visitei todos eles, marquei reuniões, conversei, identifiquei quem eram as pessoas envolvidas, qual era o papel de cada uma, os contatos, né? Então, isso foi uma coisa que facilitou bastante. E os alunos não conhecem, né, metodologia de pesquisa científica e tecnológica, e isso em alguns momentos fazia falta, né? Às vezes era importante ele ter uma revisão bibliográfica, mas
A gente fala de design thinking, a gente fala de metodologia ágil, a gente fala de documentação do processo de software, etc. Mas tem coisa que precisava, né? E como eles não têm disciplina específica de metodologia científica e tecnológica, então eu passei a dar, né, um embasamento maior. Nesse caso foi sob demanda, conforme ia aparecendo a necessidade, mas a ideia para o ano que vem, para esse ano agora, né, a gente já fazer a coisa um pouquinho mais organizada, já muito mais bem preparada, né, de antemão. O aplicativo foi entregue no final de 95, no final de novembro, né, de 2025. A coordenadora pedagógica da ZAC já está usando o programa com alguns assistidos, né? A gente deu uma olhada agora em dezembro de 2025, tinha cerca de 20 usuários ativos, né? É uma implantação, ela vai usando isso aí progressivamente, né? Então, não vai entrar todo mundo logo de cara. Os representantes da entidade tiveram na banca aqui na FATEC em dezembro, né? E eles se mostraram assim muito, muito, muito satisfeitos mesmo, elogiaram muito. Veio o presidente da associação, veio essa coordenadora pedagógica também, né? E eles fizeram muitos elogios, assim, estavam realmente muito satisfeitos com o programa. Os alunos, né, por outro lado, conheceram um aspecto social novo, né, porque um pouco até fora da realidade, né, do pessoal, a menos que você tenha na família, alguma coisa assim, né, a deficiência, as restrições que aquilo coloca, né. Eles conheceram as tecnologias assistivas, né, tiveram que se aprofundar nisso, né, e aprenderam bastante coisa ali. E um dos alunos, inclusive, aprendeu muito de Braille ali, ele virou ali uma espécie de guru ali do Braille dentro do grupo, ele realmente sabia muito, né. Aqui foi na banca, né, eles apresentando o trabalho, aqui mostrando, né, o software funcionando para os membros da banca no celular, né, você vê ali o celular com a cela Braille, que eles chamam, né, porque é uma ferramenta para aprender como que se constrói os códigos em Braille. Aqui eles junto com o presidente e a coordenadora pedagógica, né? E eu, né? Que junto com eles também, que eu entreguei um certificado aí de agradecimento pela parceria, né? E pela colaboração aí na formação dos nossos alunos. Então, é um projeto aí que teve um sucesso, né? Está realmente sendo utilizado. Os alunos ficaram até surpresos, né? De terem conseguido fazer isso, e foi uma experiência assim que eu acho que ela é uma representativa do que a gente pode fazer durante com as atividades de extensão. Ok? Muito obrigado. Era essa o que eu tinha para mostrar.